Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ferramenta visual super poderosa para perceber como é que os sistemas se comportam, os state charts. Se alguma vez foi preciso mapear processos complexos de uma forma que faça sentido, então esta matéria é mesmo o que procuramos. Vamos lá então começar com uma questão central. Um desafio que surge sempre que se criam sistemas. Pensem, por exemplo, no ciclo de vida de um carro de alugar. Desde que está ali, pronto a ser alugado, até que vai para a oficina e volta. Como é que se consegue desenhar todo este percurso de forma clara? Bem, é exatamente para resolver este tipo de problema que os state charts foram criados. Pronto, a nossa agenda para hoje é esta. Vamos ver o que são state charts, falar de estados e hierarquias, ver como modelar comportamentos mais complexos, construir um diagrama passo a passo e, por fim, perceber como os estados funcionam como atributos na prática. Ok, primeiro ponto. O que são, afinal, estes state charts? À primeira vista podem parecer uns diagramas de estado normais, mas o segredo está nos detalhes. Eles conseguem ir muito mais longe. Basicamente, podemos pensar nos state charts como uma evolução, uma versão com superpoderes dos diagramas de estado tradicionais. E a magia deles, onde é que está? Está na capacidade de modelar hierarquias e, mais impressionante ainda, paralelismo. Ou seja, a ideia de que uma coisa pode estar em vários estados ao mesmo tempo. E o melhor de tudo é que isto faz parte da UML, a Unified Modeling Language, por isso é uma notação standard. Para percebermos a base disto tudo, vamos a uma analogia super simples. A água. A água pode estar em 3 estados, certo? Sólido, líquido, gasoso. Cada um destes é um estado. E o que é que faz a água mudar de um para o outro? A temperatura, o aquecimento ou o arrefecimento? Pois bem, essas são as transições. É só isto. A base de tudo são os estados e as transições que os ligam. Ok, vamos avançar para uma das funcionalidades mais potentes dos state charts, a forma como eles nos ajudam a organizar a complexidade usando hierarquias e o que chamamos de subestados. A grande diferença que temos de entender está aqui. Temos, por um lado, o estado simples, que não se pode dividir mais, é atómico. E depois temos o estado composto, que é como se fosse uma pasta. É um estado que, lá dentro, agrupa outros estados. E é esta capacidade de agrupar que nos vai permitir organizar sistemas muito complexos, sem nos perdermos. Voltando ao nosso carro de aluguer, o exemplo é perfeito. Dizer que um carro está em manutenção é um estado, mas é um bocado vago, não é? O que é que isso quer dizer? Agora, se detalharmos isto em subestados, como a aguardar peças ou em reparação, de repente ganhamos uma clareza enorme. É esta organização hierárquica que impede que os nossos diagramas se transformem numa confusão de setas para todo lado. Pronto, já percebemos as hierarquias. Agora vamos subir um degrau e explorar como é que os state charts nos permitem modelar lógicas ainda mais avançadas com a ajuda dos chamados pseudo-estados e do conceito de paralelismo. Ok, primeiro pseudo-estado, o de decisão ou choice. A melhor forma de pensar nisto é como uma instrução if then else no código, mas visual, no nosso diagrama. O fluxo chega a este ponto e, dependendo de uma condição que é avaliada na hora, dinamicamente, ele segue por um caminho ou por outro. É uma bifurcação condicional. Depois temos esta dupla muito interessante, fork e join. O fork é fascinante. Ele pega numa única transição e de repente divide-a em vários caminhos que acontecem ao mesmo tempo, em paralelo. E o join faz o trabalho inverso. Ele fica à espera que todos esses caminhos paralelos cheguem ao fim para os juntar novamente e continuar como um fluxo único. Sincroniza tudo. E são precisamente o fork e o join que nos levam ao conceito de estado ortogonal. Lembram-se do estado composto que era como uma pasta? Bem, um estado ortogonal é um tipo especial de estado composto. Ele está dividido em 2 ou mais regiões que estão ativas em paralelo, cada uma com o seu próprio fluxo de estados a correr independentemente das outras. É a forma de modelar um objeto que está, literalmente, a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok, já vimos a teoria toda. A parte conceptual está à vista. Agora a pergunta é, como é que se constrói um diagrama destes na prática? Vamos ver um guia, passo a passo. O processo, na verdade, é bastante lógico. Primeiro passo, escolhemos a classe, o tipo de objeto que queremos modelar e observamos o seu ciclo de vida. Depois, por convenção, pomos o estado inicial no canto superior esquerdo do diagrama. É o nosso ponto de partida. A seguir, a parte principal, identificar os eventos. O que é que acontece que faz o objeto mudar de estado? E, por fim, pensar no que é que o objeto faz em resposta a cada um desses eventos. Pronto, com estados e eventos identificados, agora é só ligar os pontos. Ordenamos os estados de uma sequência lógica, o inicial, os intermédios e o final. Depois, desenhamos os eventos como setas que ligam os estados. É muito importante não esquecer o estado final, que representa quando o objeto é removido ou deixa de existir. E claro, temos sempre de pensar nos casos de exceção, nos imprevistos. O que é que acontece se algo correr mal? E no fim de tudo, a regra de ouro.
dar um passo atrás, olhar para o diagrama e verificar se a história que ele conta faz sentido, do princípio ao fim. Ok, última secção. Já temos o nosso diagrama bonito, mas e agora? Como é que isto se traduz em código? Ou seja, como é que o conceito abstrato de Estado se materializa dentro de um sistema real? E a resposta é, na verdade, muito simples. O ponto-chave é este. Na implementação, o estado de uma entidade é, normalmente, apenas um atributo. Pensem numa classe de um objeto. Tem vários atributos, como o nome, a cor, o preço. Bem, um desses atributos pode chamar-se, por exemplo, estado_atual. E os valores que este atributo pode ter são, precisamente, os nomes dos estados que nós definimos no nosso diagrama. Voltando ao nosso exemplo do carro de aluguer, isto fica super claro. Poderíamos ter um atributo chamado disponibilidade, e os valores possíveis para este atributo seriam disponível, em uso e em manutenção. Em qualquer momento, cada objeto carro no nosso sistema teria um e só um destes valores no seu atributo disponibilidade. E esta frase resume a lógica de funcionamento. É uma regra de negócio clara e direta. Quando um carro está no estado disponível e o evento do domínio recolher ocorre, o novo estado do carro é em uso. No código, isto traduz-se numa operação muito simples. Quando o método correspondente ao evento recolher é chamado, o sistema simplesmente atualiza o valor do atributo disponibilidade para em uso. É assim que o diagrama ganha vida no software. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Agora que percebemos como modelar o ciclo de vida de um objeto, desde uma encomenda online a um carro de aluguer, que outros sistemas do nosso dia-a-dia poderiam ser mais bem descritos ou até otimizados se usássemos state charts? Pensem nisso. Às vezes, a clareza que um bom diagrama nos dá pode fazer toda a diferença.